Olá, meu amigo, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui eu proclamo a santa palavra de Deus. Peço que você se inscreva, ative o sininho de notificações e também possa divulgar entre os seus amigos, os seus contatos, o nosso canal e tecer comentários. Hoje eu quero ler aqui o texto que fala sobre a oração do rei Salomão. Diz assim no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 7. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: De grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa, feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: Porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei? Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Salomão tinha levado 1000 animais para sacrificar para Deus no alto da montanha. O seu pai Davi havia falecido, e Salomão era o sucessor do rei Davi. Ele estava agora com o reino nas suas mãos. E à noite ele teve um sonho e Deus falou ao seu coração, dizendo: Me peça o que você quer. Se ele fosse um rei qualquer, ou qualquer outro rei em vigor naquele momento, que estivesse no poder, provavelmente ele pediria que os seus inimigos morressem, pediria que as suas riquezas fossem imensas, pediria um monte de coisas, menos sabedoria. Pois foi exatamente o que Salomão pediu. Ele disse: Olha, o Senhor deu o privilégio de eu ser o rei no lugar do meu pai, e este povo é tão grande, eu sou tão pequeno, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria. Sabedoria. E Deus diz para ele assim: como você me pediu sabedoria, não pediu pela morte dos inimigos, longevidade, riquezas, nada disso, eu vou te dar sabedoria, qual nenhum outro rei antes de você teve, nenhum outro após você terá. E também vou dar para você grandes riquezas e também você não vai ter inimigos no seu império. E então ele acordou. De fato, Deus respondeu à oração de Salomão de tal maneira que ele foi o rei mais sábio de toda a antiguidade. A sua sabedoria ainda é insuperável, exceção feita da sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Eu sei que nós temos grandes cientistas que descobriram e desbravaram grandes coisas, mas sabedoria não é apenas conhecimento científico ou fórmulas químicas e matemáticas. Sabedoria é saber destrinchar de tudo um pouco. Antigamente havia o chamado médico da família. Vocês se lembram disto? Era aquele médico que não era especializado em nada. No sentido, hoje não, hoje, por exemplo, você vai e diz: olha, eu estou com uma dor neste dedo. Aí o médico diz assim: olha, eu me especializei nesse outro. Nesse outro é um colega meu que é especialista nele. Antigamente havia um médico que conhecia o básico de todo o nosso organismo. Às vezes até algum oficial de farmácia fazia isto. Sabedoria. A sabedoria não se consegue nos bancos da faculdade. A sabedoria, ela vem de Deus e ela é desenvolvida. A faculdade e todos os cursos são ferramentas que nos fazem aprimorar a sabedoria que Deus tem nos dado. Porque há muitas pessoas que têm canudos de formados, mas não têm sabedoria para conduzir nem as suas vidas, nem os seus negócios, nem as suas funções. Salomão teve sabedoria.
E ele transformou o império recebido das mãos do seu pai, que já era grandioso, no maior império da região, cuja beleza, eficácia e organização eram de extasiar. A própria rainha da Etiópia veio para ver a beleza do império de Salomão. Segundo nós lemos na palavra de Deus, os uniformes que os funcionários de Salomão usavam, a quantidade de funcionários públicos que havia, a quantidade de trabalho, de ouro, de prata, de bronze, de especiarias, era algo incalculável. Por quê? Porque era um rei sábio na gestão pública, era um rei sábio nas questões pessoais, era um rei sábio nas questões de vida. Nós não vamos entrar nos detalhes do que aconteceu no final da sua vida, porque conquanto Salomão tivesse toda a sabedoria que Deus lhe dera, Deus não lhe concedeu a impecabilidade. Salomão fez más escolhas quando ele se uniu com mulheres por causa de questões políticas, e através destas mulheres ele construiu templos idólatras e pecou contra o Senhor. Mas no final da sua vida, recuperando a sua espiritualidade, ele diz lá no outro livro que escreveu: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Mas falando sobre esta sabedoria, ela não é apenas uma sabedoria que Salomão teve, mas nós podemos ter a sabedoria de Salomão na nossa vida. Nós podemos ser sábios em tudo aquilo que fizermos. Que seja pequenininha a nossa contribuição, mas uma contribuição bem feita e sábia. Quando a gente assume uma vaga de emprego, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para sermos os melhores funcionários que aquela empresa já teve. Quando nós começamos um negócio próprio, seja um comércio, seja um escritório de advocacia, de contabilidade, seja uma prestadora de serviços, uma construtora, nós devemos pedir a Deus sabedoria para fazer o melhor, para fazer o máximo, para fazer com eficiência, para fazer com beleza. E Deus certamente abençoa quando nós olhamos para o nosso trabalho com esta sabedoria. A sabedoria encurta os caminhos. Se eu for derrubar uma árvore com um machado que está sem o fio, sem ter sido afiado, eu vou gastar muito mais tempo. Mas se eu souber afiar o machado e então for trabalhar com ele, a árvore cairá com muito maior facilidade. Nós podemos pegar aquilo que conhecemos, aquilo que sabemos e desenvolver de tal maneira que aquilo se torna algo maravilhoso, grandioso, espetacular. As grandes invenções começaram quando alguém muito eficiente quis melhorar as coisas que fazia. E melhora, e consegue fazer o máximo. Deus dá sabedoria, Deus dá entendimento. Lá em Israel, nos desertos de Israel, ali não dava nada porque não havia água, então eles canalizaram a água para todo aquele deserto. E veja como que é a eficiência. Parte desses encanamentos, esses canos d'água que chegavam, tinham um ou outro furinho de água. E ali então, junto daquele furinho de água, ficava uma moita verde, porque onde há água, a vegetação cresce. E alguém, com sabedoria, resolveu fazer microfuros por todos os canos, vindos ali em quilômetros de canos, e inventou o sistema de regar por gotejamento. E hoje ele é usado globalmente em tantas e tantas lavouras. Olha como são as coisas. Nós podemos ser eficientes em tudo que fizermos, mas temos que ter sabedoria. E eu me lembro de um entrevistador da televisão brasileira que tinha um programa muito conhecido, entrevistou milhares de pessoas, mas ele não tinha o temor de Deus. Então ele não tinha sabedoria, ele tinha conhecimento. Sabedoria, diz a Bíblia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Se nós temermos ao Senhor, nós começamos a ser sábios. Se nós temermos ao Senhor, nós teremos padrões morais. Se nós temermos ao Senhor, nós seremos fiéis aos nossos cônjuges. Se nós temermos ao Senhor, não seremos preguiçosos. Se nós temermos ao Senhor, nós não seguiremos a mentira. Se nós temermos ao Senhor, daremos ouvidos à santa palavra de Deus. Por isso, a oração de Salomão foi tão importante. Ele pediu sabedoria e recebeu. Peça sabedoria também, como disse Tiago na sua epístola, disse assim: quem tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a dá. Peça e Deus lhe dará. Oremos. Santo Senhor, obrigado porque um dia Salomão fez esta brilhante oração e teve de tua parte a resposta quando o Senhor fez dele o rei mais sábio da antiguidade. Ajuda-nos também a termos sabedoria para o nosso dia a dia, para o exercício das nossas tarefas, para realizarmos os nossos trabalhos caseiros, os nossos trabalhos comerciais, os nossos trabalhos profissionais. Ajuda-nos também que tenhamos sabedoria no trato para com os filhos, para com o cônjuge, para com os familiares, os vizinhos, os amigos e até para com os inimigos. E que a tua graça seja sobre nós. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por ter vindo e assistido a mais um de nossos vídeos. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo. Este é o Ministério Essência Cristã. Inscreva-se, ative o sininho, teça comentários, compartilhe com os seus amigos. E considere ser um mantenedor missionário. A sua oferta, por pequenina que seja, será de grande valia para a continuidade deste trabalho do Senhor, que não tem outras verbas senão o amor daqueles que desejam que o trabalho continue. Muito obrigado por estar aqui. Preste atenção nas sugestões que estão em volta e assista outros vídeos com a graça do Senhor. Fique com Deus. Tchau.